O que está acontecendo no Brasil, do meu ponto de vista? Você tem o Bolsonaro derretendo e o Supremo Tribunal Federal devolveu as franquias eleitorais ao Lula 5 anos depois. Não dizendo que ele é inocente, como eles estão mentindo, mas dizendo que o lugar de julgar o Lula não era Curitiba e sim Brasília. Ou seja, isso daqui a pouco vai. Mas o que é que acontece? Bolsonaro derretendo, Lula vem ao processo eleitoral e é o anti-Bolsonaro mais notório, no simbólico, não é? Então, pesquisa 3 por mês, há quase 2 anos do processo eleitoral, e a direita brasileira, que nunca teve voto, sempre precisou pegar garupa de algum fenômeno populista, tipo agora o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi o predileto da oligarquia política brasileira, da direita brasileira. Todo mundo queria o Alckmin. Só que o Alckmin não perdeu para mim em São Paulo, sendo um grande cidadão, perdeu para mim em São Paulo, não disse nada ao Brasil e lá se vê o Bolsonaro como segunda opção, terceira, quarta opção da elite da direita brasileira. Isso vai acontecer agora, desse jeito? Duvido. Então, os partidos estão forçados a antecipar suas decisões e nada está posto. Tudo que parece hoje é muito mais luz do que fogo. Anote o que eu estou dizendo. Mas o senhor não me respondeu. Então pergunte de novo. O senhor pretende se aliar a esse turma, eu estou esse grupo que está reunido? Acredita que isso tem algum caminho ou o senhor acha que não vai dar em nada? Não, acho que não vai dar em nada nesse desenho. Então, o que eu estou procurando fazer também é a absoluta luz do dia. Eu quero uma aliança com o DEM, com o PSB, deste lado aí, e uma aliança com o PSB, com a Rede da Marina, com o PDT, que é o meu partido, e o PV do Pena. Se eu vou conseguir ou não é outra conversa, mas eu estou transparentemente tentando construir essa ampla aliança de centro-esquerda que dê base de sustentação parlamentar e na sociedade para um novo projeto nacional de desenvolvimento que é explícito. Eu publiquei um livro que está sendo aí muito bem lido pela população brasileira, né, embora seja um país que lê pouco, mas o livro esteve como best-seller mais vendido por 15 semanas, sinal de que é uma curiosidade da população mais letrada para entender isso. Ô Ciro, Agora, MDB, eu não quero MDB nem para ir para o céu. O MDB está nesse grupo aí, né? Pois é. E o PSDB vai deixar de ter candidato? Não é provável. Então... Presidente, tem uma dúvida aqui que tem tirado o meu sono e tenho a certeza que você é a pessoa certa para trazer luz e para me ajudar, inclusive, a trazer luz também à vida das pessoas que aqui junto comigo em São Vicente têm se inquietado com relação a isso. A gente pode dizer que temos um plano nacional de desenvolvimento, considerando aí o advento Bolsonaro, considerando as privatizações, considerando toda a miséria para a qual o nosso país foi impulsionado, e agora nós precisamos lidar, além do advento pandemia, que assolou todos os países, ainda temos que lidar com toda a terra arrasada que fica para trás do governo Bolsonaro. Depois de tudo isso, podemos dizer que nós temos um Plano Nacional de Desenvolvimento, um Projeto Nacional de Desenvolvimento, e como a gente vai fazer isso? Podemos dizer sim, categoricamente, porque a ideia aqui é que a gente faça um diagnóstico junto com o povo. Eu estou fazendo agora nessa pré-campanha e tentando em livros, em palestras e tal, para criar uma corrente de opinião, porque eu não acredito em salvador da pátria. Especialmente depois. Ganhar a eleição no Brasil, até você pode ganhar como o Bolsonaro provou. Acontece ali uma facada, o cara não vai no debate, inventa ali um monte de fake news nos grupos de WhatsApp, papapá, acaba se elegendo. Mas eu tenho o hábito de sair pela porta da frente das missões que eu recebo, sabe? Então eu não quero entrar e ser mais uma traição ao povo brasileiro. Eu vou entregar a minha alma, a minha devoção inteira e, portanto, eu quero que as pessoas saibam o que é que eu quero, o que é que eu pretendo fazer. E o que eu pretendo fazer não é da minha cabeça. Tem muita gente me ajudando, coordenado pelo professor Nelson Marconi, professor Mauro Benevides, professor Paulo Rabelo de Castro veio agora em nosso apoio, é outra mente brilhante que compreende o Brasil. E abaixo desses 3 aí, muita gente. Ainda mesmo agora mandei marcar uma conversa com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estou extremamente angustiado com esse assunto. Enfim, nós vamos ter que mudar toda a lógica disso, tem muita palpite, Enfim, eu estou estudando muito, porque eu não quero ir para lá, explorando emoções primárias e explorando, a boa-fé do povo, como tem acontecido no Brasil. Claro que alguma emoção eu tenho muita paixão pelo povo brasileiro, acho que eu não escondo isso de ninguém,
mas eu quero apostar na inteligência do povo brasileiro, sabe? Eu quero que a população vote mais nas minhas ideias do que em mim. Por quê? Porque no dia seguinte, se eu chegar lá com as ideias aprovadas, eu fico muito forte. E, além disso, as pessoas vão também votar em deputados e senadores que têm um comprometimento com essas ideias, pelo menos no básico, diminuindo essa lógica de você chegar lá e ter que depender de se acertar com bandido para não deixar os bandidos apontarem a sua bandidagem. Eu estou fora, eu estou noutra, isso aí não deu certo. É uma coisa impressionante como eles não aprendem. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam a eleição nacional. O Collor foi cassado, a Dilma foi cassada, o Bolsonaro está se desmoralizando, o Lula foi bater na cadeia e eles ainda acham que esse é o caminho de fazer política. Você se acertar com essa bandidagem toda. Eu estava dizendo aqui, esse Barros, que estão suspeitando que é o cara do escândalo das vacinas indiana, foi líder do Fernando Henrique, líder do Lula, líder da Dilma, ministro do Temer e líder do Bolsonaro. Percebe? Tem alguma coisa muito errada. Isso na questão da política e da corrupção. E na questão do modelo econômico. O Meirelles, meu amigo, é assim, formulou a política econômica do Lula, foi ministro do Michel Temer, que eles chamam de golpista, agarrado com os golpistas do Senado, Eunício Oliveira, Renan Calheiros, né? E agora é secretário do Dória. Você percebe? O brasileiro tem que acordar, só está mudando a perfumaria, não muda nada, nem no modelo podre de política, nem no modelo econômico. Então, você está duvidando porque a terra arrasada vai acontecer. Algumas coisas eu tenho anunciado, já gerando incompreensões, que terão que ser revertidas se acontecerem. Por exemplo, o esquartejamento da Petrobras. Tudo que for petróleo e gás será reestatizado no meu governo. Então, quem quiser comprar, fique sabendo que se eu for eleito e não me matarem antes, eu vou reestatizar a Petrobras se eles privatizarem. Por quê? Porque eu sou estatista? Não, não tenho nenhum problema de privatizar a telefonia, por exemplo. É porque no mundo do petróleo, ou são estatais ou o oligopólio das 7 irmãs que obedece aos seus governos. E o Brasil não pode se entregar às 7 irmãs, porque isso é uma questão inerente à própria soberania nacional. Além do potencial extraordinário de geração de emprego e renda e de sofisticação tecnológica que a Petrobras representa. Então, o Comperj, refinarias premium que estavam projetadas para o Maranhão, para o Ceará, concluir, sabe, eu já falei do Comperj, concluir a Abreu e Lima em Pernambuco, fará do Brasil um campeão global em petróleo, gás e petroquímica, que é extremamente enriquecedor. As pessoas pensam em petróleo, pensam em gasolina, em óleo diesel, gás de cozinha, não é? Tudo encarecendo por essa política estúpida, mas todas as fibras, os novos materiais, tudo isso hoje é petróleo. Essa sua fibra de roupa, da sua roupa, é petróleo. O painel que está atrás de você é petróleo. Os filamentos de coberto de lâmpada, tudo é petróleo. E o Brasil está importando tudo isso do estrangeiro sem nenhuma razão para isso. É um dos complexos industriais onde o Brasil pode começar mais cedo. Eletrobras, se entregar para estrangeiro, eu vou estatizar novamente. Então, isso aí por quê? Porque o regime de águas é inerente à sobrevivência da nação. E a água tem hierarquia de uso. Vocês pelo Sul vão ver e o Brasil inteiro vai ver. Nós estamos numa seca, a pior dos últimos 111 anos. E você tem um problema de disputa de uso de água. Energia barra irrigação, barra abastecimento humano, barra usos industriais, barra uso difuso, saneamento, etc. Na hora que eu privatizo para fins de geração de energia elétrica, quem você acha que vai ganhar a prevalência desse uso? A multinacional estrangeira, que vai subornar essas agências picaretas que foram criadas e, salvo exceções, viraram antro de ladroeira. Eu não vou discutir o abastecimento de Fortaleza com um empresário em Xangai. Sabe, não há a menor chance de eu aceitar isso. Se for estatizado, volta para o Brasil, está todo mundo avisado, e com as devidas indenizações, eu gosto sempre de dizer, porque eu sou uma pessoa que cultiva o direito, o respeito aos contratos, enfim. Entretanto, deixa eu lhe dizer, minha cara Dani, a tragédia é tão grave que ela traz em si um lado bom. O lado bom da tragédia é que o povo brasileiro está predisposto a ouvir ideias novas que permitam soluções diferentes para velhos problemas brasileiros. E aí vamos lá, emprego. Emprego tem uma questão concreta. Uma questão concreta, eu vou propor um fundo de financiamento da infraestrutura do país. Por quê? Porque eu quero começar com uma política agressiva e urgente de emprego. E onde é que eu posso gerar emprego? Sem maiores qualificações, sem importar insumos do estrangeiro e correspondente a necessidades estratégicas do nosso povo. Construção civil. Então eu vou subir o morro, sabe, com moradia popular,
um saneamento básico, porque são obras que não importa nada do estrangeiro. A mão de obra, o brasileiro já sabe fazer, é uma mão de obra que não exige muita sofisticação. Por exemplo, lá para o complexo industrial do petróleo e gás, eu já tenho que ter um cara mais qualificado. E eu não tenho. Se eu fizer o país crescer 5%, vai faltar energia e engenheiro no Brasil. Olha onde é que nós estamos. Essa é a política desses fuleiragens que andaram se oferecendo como solução progressista do Brasil. A formação médica, vamos voltar aqui, emprego. Então, o fundo de infraestrutura vai ser produzido assim, 20% de corte nas renúncias fiscais, que hoje são 330 bilhões de reais. Então, são 330 bilhões de reais numa crise monstruosa que nós estamos dispensando de imposto. Não é sonegação, é o governo dispensando de imposto. Eu dou o exemplo da Localiza, uma empresa de locação de carro, que não tem contrapartida nem utilidade pública rigorosamente nenhuma e que não paga imposto no Brasil. E eu ainda escolhi ela porque o dono é um privatista fanático, bolsonarista doente e tal, diz que tinha que privatizar até o Palácio do Planalto. Não paga imposto. Vá lá na Localiza quando você olhar e veja aí em Santos, ou em São Vicente, ou em Cubatão, ou em Guarujá, veja a placa do carro lá na Localiza. Tudo Belo Horizonte. Sabe por quê? Porque não paga IPVA. Então está lá o governo de Minas Gerais com o funcionalismo atrasado, sabe, sem dar reajuste para a polícia militar, sem dar reajuste para os professores, sem pagar o salário em dia. O bolsonarista que está lá no governo faz de conta que não ouve o que eu estou falando. Não paga imposto, cara. E o 60% do faturamento da Localiza não é locação de veículo. Não. É venda de carro que eles compram por venda direta e vende sem pagar imposto, enquanto qualquer revendedora de carro usado aí em Santos paga imposto 3, 4, 5% no carro usado. Os caras não pagam nada. E eu sei onde está o dinheiro. Então, 20% aí, nós estamos falando de 60 a 70 bilhões de reais por ano. Então, lucros e dividendos empresariais. De tanto eu falar, parece que o Guedes vai propor. Vergonha, vexame. Alô, petezada, fecha os olhos aí que o Guedes está propondo um negócio que vocês não fizeram. Ô, vexame, meu Deus do céu. Eu vou provocar porque o debate é isto. Não estou falando de pessoal, de ninguém. Estou falando de debate. Você só muda a distribuição de renda se você fizer uma alteração no processo de coisa. Então, IPVA será estendido para aeronaves e embarcações dos ricos. O imposto sobre as grandes heranças, acima de 5, 7, 10 milhões de reais, será escalonado, mas vai para um processo bastante progressivo. O imposto de renda vai ser escalonado. Por aqui eu tiro 300 bilhões de reais, já estão bem aqui ouvindo a conversa, sei bastante bem. E esses 300 bilhões serão colocados em obras que estarão imediato efeito na geração de emprego e no conforto, sabe? São 10 milhões de famílias brasileiras que não têm um ponto d'água em casa. A gente vai dizer, faça isolamento social, lave a mão, não sei o quê. 10 milhões de irmãos nossos estão numa moradia precária. Saiu hoje na capa do Washington Post, sabe? Uma fotografia que devia encher a tal esquerda de goela do Brasil de vergonha. 6 eleições nós ganhamos, 6, 2 do Fernando Henrique, 2 do Lula, 2 da Dilma, e o Brasil virou, na capa do Washington Post, um país de barracas. As pessoas morando em barracas, porque nós não temos capacidade de resolver o problema. E temos toda a capacidade, como eu vou mostrar.